Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira, ok? Hoje nós estaremos lendo no capítulo 39 de Jó, os versículos 1 e 2 desse capítulo. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 12, que será aplicada, permitindo o Senhor, no próximo domingo. Ok? Vamos à leitura bíblica. O tema dessa leitura que o nosso comentarista sugere é o seguinte: Deus pergunta a Jó a respeito da natureza dos animais. Capítulo 39, versículo 1 e 2. Diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Essa é a 22ª pergunta que Deus faz para Jó. Já tem 21 perguntas para trás aí que Deus vem questionando Jó. Jó tinha dito que assim que ele encontrasse com o Senhor, ele iria questionar Deus, ele iria falar com Deus sobre o que Deus estava fazendo, como é que aquelas coisas estavam acontecendo, como era possível aquelas coisas estarem acontecendo com ele, né? Porque não tinha direito, Deus estava sendo injusto, enfim, ele falou um monte de besteira, e como eu disse anteriormente, irmãos, é compreensível nós vermos esse comportamento de Jó, por causa da dor, a dor que ele estava sentindo, as dores que ele estava enfrentando. É bem compreensível tais atitudes. Porém, o que engrossa essa atitude de Jó, a atitude de Jó é baseada em crenças falsas que ele tinha acerca de Deus. Ele acreditava em Deus, porém acreditava de uma forma errada. E isso tem que ser observado. Isso tem que ser levado em conta. O que Deus faz aqui nesses dois versículos é o que ele já vem fazendo, né? Foi o capítulo de número 38 e o capítulo 39, eles fazem parte de um mesmo ponto, de um mesmo contexto. Eles não são separados. O que Deus está fazendo aqui é simplesmente provando para Jó que ele entendia de quase nada, que ele entendia muito pouco das coisas, e nem era das coisas espirituais, era das coisas materiais, das coisas humanas, das coisas físicas, das coisas deste mundo, das coisas do nosso mundo. Deus está provando para Jó que Jó entendia muito pouco das coisas que o cercavam. Essa pergunta que Deus faz para ele, para nós é um pouco estranha, mas para Jó não deveria ser tão estranha, porque eram animais selvagens que contornavam, que viviam no entorno do mundo de Jó. Era comum para ele lá. Para nós aqui, Deus perguntaria sobre o tatu, perguntaria sobre a anta, perguntaria sobre qualquer outro animal aí que seja comum, tamanduá, né, o lobo-guará, a arara azul. Perguntaria sobre animais comuns da nossa fauna. Para Jó, animais comuns na fauna eram esses. Ou seja, Deus está perguntando para ele coisas que, de repente, era comum saber naquela época, né? De repente, hoje não é tão simples assim, mesmo porque esses animais não são tantos mais, como era na época de Jó, mas Deus está perguntando para ele coisas que, de repente, Jó, na idade que era e na importância que tinha, de repente deveria saber, ter um grau de conhecimento. Mas o importante aqui de tudo isso era mostrar para Jó que ele não entendia quase nada do mundo em que ele vivia, que ele não entendia quase nada sobre as coisas que cercavam, que permeavam a própria vida dele. Quanto mais, irmãos, a pretensão de achar que ele tinha tanto conhecimento assim de Deus, que ele sabia tanto assim sobre o pensamento de Deus, sobre como que Deus pensa, sobre como que Deus age,
sobre como que funciona o mundo espiritual, sobre como que Deus trabalha. E é interessante isso, porque essa pergunta também cabe para nós. Essa observação também pode ser feita na nossa vida. Nós também podemos observar isso. Percebam que a palavrinha aqui que seria usada, que deve ser usada, é a ignorância. A ignorância é algo comum a todos os homens, a todo ser humano. Todo ser humano é ignorante por natureza. Ignorância é ausência de conhecimento. Eu não conheço todas as coisas. Então, nós somos, em algum grau, menos ou mais ignorantes. Ou seja, desconhecemos menos ou desconhecemos mais. Como que se resolve o desconhecimento, ou seja, a ignorância? Como que se resolve isso? Estudando, pesquisando, se informando, indo atrás de aqueles que podem nos orientar. Hoje a pesquisa é coisa fácil de fazer, né? Tá tudo acessível hoje. O conhecimento, de fato, ele foi difundido, né? E ele está ao alcance de todo mundo que tem aí um contato com a internet, tem esse conhecimento ao seu alcance, pode, sabendo pesquisar, vai conseguir alcançar algumas coisas, mas principalmente é o comportamento. Porque o que vai provocar o nosso crescimento no conhecimento é o fato de sabermos que nós não sabemos de quase nada. Que nós conhecemos muito pouco as coisas do nosso mundo, irmãos. Volto a afirmar isso. Não é do mundo espiritual, é do nosso mundo. Do nosso planeta, do nosso sistema aqui. Nós conhecemos muito pouco. Tem um monte de gente aí que se aventura em entrar para a agricultura e querem plantar, por exemplo, o abacaxi, que é muito comum aqui. Se eu for plantar abacaxi, eu vou passar vergonha, porque eu não conheço nada da cultura, eu não sei qual o tempo de plantio, eu não sei quando que eu devo plantar e nem sei quando que eu devo retirar. Eu não sei quando que o abacaxi precisa de mais água, ou quando ele precisa de menos água, quando ele está precisando de algum adubo e quando ele não faço a mínima ideia disso. Posso aprender? Claro que eu posso aprender. Basta estudar, basta pesquisar. Claro que eu posso aprender. Existem pessoas aí que vão poder me dar dicas ótimas sobre esse ponto. Só que em relação a isso, cabe todas as coisas. Hoje é muito comum no nosso dia, está muito comum hoje, a mentira, ela ganhou as redes sociais de uma forma absoluta. Então, primeira coisa que um bom estudante, um bom pesquisador tem que ser cético. Nós temos que ser cético de todas as coisas. O que é um cara cético? Ele não acredita em nada em primeira mão. Tudo que disserem para ele vai conferir em outras fontes também. Então isso vale para tudo na nossa vida, para todas as coisas, para conhecermos o comportamento do tatu, por exemplo, quanto para conhecermos o comportamento das redes sociais, para sabermos como que funciona, para que serve, a quem interessa. Essas perguntas têm que ser respondidas. A quem determinada afirmação interessa, a quem determinado assunto interessa, por que está se falando disso? Qual a importância disso? Isso tudo tem que ser colocado em prática. Por quê? Nós precisamos conhecer, sim, o mundo que está à nossa volta. Nós precisamos entender um pouco de política. Nós precisamos entender um pouco de religiosidade. Nós precisamos entender um pouco de ciência. Nós precisamos entender um pouco, até muito, de história. Saber o que aconteceu antes. Por exemplo, aqui, quantos assembleanos conhecem a história da Assembleia de Deus? Eu nem vou perguntar aqui brasileiros que conhecem a história do Brasil. Quantos assembleanos conhecem a história da Assembleia de Deus? E interessante, irmãos, porque aí vem o outro lado da ignorância, que é o lado ruim da ignorância. Lembrando, ignorância é ausência de conhecimento. Mas o lado ainda mais ruim da ignorância é o ignorante que também não quer aprender nada. Tem um ditado antigo que diz, eu não sei e tem raiva de quem sabe. É exatamente isso. É o ignorante, é o suprassumo do ignorante. Porque ele não sabe,
ele não quer saber, ou seja, ele não quer pesquisar, porque dá trabalho. É trabalhoso aprender. Aprender não é fácil. Com o tempo você vai conseguindo ferramentas que você vai aprendendo mais fácil. Mas no início é difícil. Ou seja, ele é preguiçoso, ele não quer pesquisar, ele não quer estudar coisa alguma, ele não quer aprender nada. E aí, o pior de tudo isso é que ele tem um comportamento como se soubesse. Porque além de ser ignorante, ele é arrogante. E esse tipo de coisa, irmãos, é o tipo de pessoa que nós temos que já identificar logo e afastar. Porque é um tipo de pessoa venenosa. Olha só o que Jó sofreu com os 4 amigos dele. 4 pessoas que foram para lá falar de coisas que nem faziam ideia. O último falava de Deus, achava que ele representava a Deus. O que ele falava, ele acreditava que era algo que vinha direto do coração de Deus para a mente dele e para que a boca dele divulgasse isso para Jó. E ele nem sabia quem era Deus. Ele não conhecia nada do Senhor. Ainda mais, irmãos, nas questões espirituais. Porque se para a comunhão, o comportamento que é exigido acerca da comunhão, antes de eu dizer que eu amo a Deus, eu tenho que mostrar que eu amo os meus irmãos. Antes de mostrar, de dizer que eu tenho comunhão com Deus, de querer ter comunhão com Deus, ou ainda mais, para que eu tenha comunhão com Deus, primeiro eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos, com os meus iguais. Eu tenho que ter comunhão com aqueles da minha casa, eu tenho que ter comunhão com aqueles que convivem no meu mundo. Aí eu sou obrigado a gostar de todas as pessoas. Aí, irmãos, é questão de relacionamento, não é tão simples assim. Gostar, ter prazer na comunhão é uma outra história, mas porque a comunhão aqui está falando de respeito, educação, certo? O carinho de tratar as pessoas além daquilo que a gente gostaria de ser tratado, além daquilo que a gente gostaria de ser tratado. Ou seja, se para a comunhão é desse jeito, ainda mais no conhecimento. O conhecimento funciona da mesma forma. Porque no conhecimento eu só vou poder, de fato, conseguir alcançar as coisas divinas e conhecer as coisas celestiais, conhecendo primeiro as coisas humanas. Ora, pois, como que eu vou estudar a Bíblia? Como que eu vou ler a Bíblia? Como que eu vou aprender com a Bíblia se eu não conheço os métodos de pesquisa e de aprendizado? Se eu não conheço, por exemplo, que eu não posso pegar um versículo da Bíblia isolado e sair lendo ele de qualquer forma. A gente sempre fala aqui de Filipenses, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as pessoas fazem uma bagunça com esse versículo. O que é isso? Ignorância na leitura. Essa pessoa, ela ignora, ela desconhece técnicas de leitura, que eu só posso afirmar aqui depois que eu li todo o resto que vem antes. Aí lendo todo o resto que vem antes, tudo que vem antes, e lendo depois desse versículo, aí agora eu posso dizer alguma coisa sobre esse versículo. Isso é conhecimento. E como que eu adquiro esse conhecimento? Estudando. Tem uma matériazinha na teologia que é chamada hermenêutica, que é exatamente isso, é uma ciência. Hermenêutica é uma ciência de estudo. Me diz como que eu tenho que estudar, como que eu tenho que aprender, como que eu faço para pesquisar e aprender com essa pesquisa. Como que eu devo ler a Bíblia? A hermenêutica vai ensinar isso. Como que eu devo ler a Bíblia? Ou seja, irmãos, se eu não consigo entender coisas básicas do conhecimento humano, como que eu vou ter conhecimento divino? Como que eu vou saber das coisas espirituais? Meus irmãos, nós temos que nos dedicar sim ao ensino, ao aprendizado. Porque é uma coisa que o próprio Senhor Jesus repetiu, que está escrito no Velho Testamento, é que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, que nós não sejamos pegos na ignorância. O pior da vida humana é ser ignorante, é desconhecer as coisas.
Quando nós desconhecemos, nós somos alvo fácil daqueles que querem nos enganar, daqueles que querem mentir para nós. Então, que nesse dia, peça isso ao Senhor, se você acha que você tem pouco. Se você tem muito, peça mais ao Senhor. Se você não tem nada, peça ao Senhor. E Ele vai te ajudar, e Ele vai te dar, e Ele vai te conceder que você cresça nisso. Amém? Deus te abençoe e tenhamos todos um excelente dia na presença do Senhor. Fiquem em paz.